to try to preview, to try to understand what really the color are in a detached way, you have to become a yogi. You have to, and in a certain way, I have had a very funny experience because just trying to see my set and the faces of my actor and the clothes and everything, just to try to see my set with a detached eye, with an inhuman eye, after 2 weeks, I even walk in a different way. Do you know why? Because I have done unconsciously a psychological operation of detachment from things that it is just the result of some Oriental discipline, you know. So after the first 2 weeks, an electrician said to me, Mr. Fellini, do you have something, some pain in your schiena? You say schiena? Yes. And I say, why? And he said, because you are walking like a German soldier, very, like a robot. And I have realized that it became from the effort that every morning coming to my set and every day for hours, just to try to look at things without participation, like the camera. So I say that episode, I've just to say that the experience to make a picture color can be also a spiritual experience. You can become a yogi. Yeah. For him, the actual process of making a film is a way of spiritual discovery, as is the act of writing for many writers. But he's always been preoccupied with the spiritual, the subconscious world, dreams, extrasensory perception, the occult. Once he let a doctor give him the hallucination drug, LSD. It was a little bit disappointing, the experience. I have not remembered to have proved a special sensation, you know. But the doctor gave to me an explanation, and I am agree with him. He says that an artist lives always in the imagination, so the barrier between the sensorial reality and his imagination is very vague, you know. Yes. An artist is always here and there, continuing. So this kind of experiment give much more strong result with, now I say a stupid definition, I say normal people, you know. I mean, people who are stronger that barrier about the conscious and the unconscious. So this kind of drug really open a door in a different dimension. But an artist is, this kind of door are always open. Anyway, I remember that I have some exaltation about color. Colors, they comes to, I see color not like they are normally, you know. We see colors in the object, you know. Yes. We see objects who are colored. Yes. Now, in that case, I saw the color just like they are, detached from the object, you know. I had for the first time the feeling of the presence of the color in a detached way. It is difficult to but this did affect Giulietta, didn't it? What? It affected I think that, the yes, in a spirit, certain sense, it helped the picture that I have done. He compared his own single experience with the kind of perception Aldous Huxley, after taking a course of these drugs, described in a book called The Door of Perception. Taking this drug, LSD-25, reality becomes objective. So reality is innocence, is pure, and is of divine beauty. In the same moment that the reality becomes to you in this divine beauty, there is also il rovesciamento. There is also the other side. Yes. Reality is just of divine beauty because we don't give any meaning to them. So is innocence. Olá, meu nome é Jennifer Baeta, tenho 27 anos, sou publicitária e proprietária do Circo Fênix. Meu signo é Sagitário. Meu pai se chama Aris Vander, mas o nome artístico dele é Shang Baeta.
e ele é diretor artístico do espetáculo do Circo Fênix. Sou formada em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda pela FMU. Meu primeiro contato com o picadeiro foi aos 3 anos de idade. Eu entrei como parte no Malabares do meu tio, só para brincar, porque eu queria ser como a minha tia. Quando eu crescesse, eu queria ser a artista que ela é hoje em dia. E então eu subi, comecei a dançar, comecei a entregar as claves pro meu tio, a minha família toda achou fofinho, engraçado, porque eu só tinha 3 anos. E já com os 4 anos também, como toda criança de circo, a espoletinha, eu quis subir no trapézio quando eles estavam ensaiando, e meu pai me subia, me deixava sentada na plataforma, já para acostumar com a altura, mas não que eu fizesse alguma coisa porque eu era muito pequena. Tudo começou, eu tinha 3 anos, quando eu entrei primeiramente no Malabares. Logo, uma das artistas do circo, eu tinha como 4 anos mais ou menos, tinha ficado grávida e ela fazia um número muito antigo em circo que se chamava escada de garrafa, que ficava na pontinha da garrafa, a escada, era de equilíbrio. Então o circo estava precisando e eu era bem altinha para minha idade. Então eu peguei, minha mãe e meu pai me ensinou e eu entrei. Bom, esse foi o meu primeiro número, escada de garrafa. E o meu tio era fortão, alto, ele ficava do meu lado, assim como o meu segurança, porque qualquer coisinha que acontecesse ele segurava, me segurava. E eu usava a lonja também, porque era bem pequenininha. E eu lembro que eu estava muito nervosa na estreia. E eu dei um grito bem forte, assim, fora, assim, da cortina, né, que a gente chama de cortina, o lugar que a gente fica antes de entrar ao palco. E eu dei um grito bem forte para tirar aquela adrenalina de nervoso, porque eu era pequena, nunca tinha feito nada, e era um número bem difícil, porque eu tinha que fazer equilíbrio na escada, fazer contorcionismo, alongamento, e o que me dava segurança era meu tio estar ali do lado. Logo depois disso, com o tempo, eu fui começar a fazer contorcionismo, e todos os outros números que eu faço lira, tecido, argola, faço trapézio, voos, faço bambolê, faço corda indiana, faço força capilar, diversos números em circo, porque eu sou a 4ª geração. Quando você é tradicional em circo, você aprende vários números, várias modalidades, porque os seus pais começam a te ensinar. Não é uma escola, mas é uma escola familiar. O Circo Fênix surgiu, éramos artistas de circos grandes, tanto meu pai quanto eu, e cansamos de ser artista. Então eu virei para ele e falei assim, pai, vamos abrir um circo. Aí ele falou assim para mim, não filha, a gente não tem condição, né, precisa de muito dinheiro. Aí eu falei, não, a gente faz um acordo, eu dou meu carro, você dá sua caminhonete, aí a gente vai se virando. Na verdade foi bem difícil, o começo foi o mais difícil mesmo, porque a gente não começou com dinheiro, a gente começou com a coragem. E então o nome, Fênix. A nossa família, ela passou por uma trajetória assim meio complicada, de algumas complicações. Então, nesse momento que eu decidi sair com o circo, tanto meu pai quanto eu estávamos desempregados, a gente não estava trabalhando em circo. Eu estava fazendo show fora, ele também. Então, a gente decidiu Fênix por quê? Porque a Fênix, ela é a ave que renasce das cinzas. Então, nós decidimos renascer também e dar um novo rumo para a nossa vida, que hoje é o Circo Fênix.
uma criança acorda no meio da noite, ouvindo estranhos ruídos. Vai à janela e vê alguns homens na praça, erguendo uma lona enorme. Atrás das grades da prisão, os presos também observam a novidade. O que está havendo? Pergunta de manhã a criança a uma empregadinha que está passando roupa na cozinha. A resposta é suspensa entre o encanto e o medo. É o circo. E se você não ficar boazinha, vou pedir aos ciganos que o carreguem com eles. Vestindo seu terninho de marinheiro, o menino aventura-se para explorar o circo. Com as roupas dos palhaços penduradas ao sol, o elefante, o cartaz, debaixo da lona, mergulhado numa atmosfera mágica, eu estava falando que aqui ele cometeu uma gafe em falar ciganos, ou a empregada falar ciganos, porque são duas etnias diferentes, ciganos e o circense. Não é a mesma etnia. Eles têm até mesmo os linguajar diferentes, que os ciganos eles têm o próprio linguajar deles, que eles chamam de dialeto, mas tem o próprio dialeto deles. E se ele não explicar, apesar de eu ter lido só esse texto aqui, espero que no decorrer do livro ele consiga explicar a diferença entre o cigano e o circense. Que tem uma diferença, embora tenha o cigano de circo, que o cigano de circo nós chamamos de gurbeta, é o cigano que é original da Romênia, mas pelo contexto que a empregadinha disse os ciganos, ela está se referindo a outra etnia, que é outros ciganos, que também pela a citação dela aqui, você já sente um preconceito. Bom, como esse livro foi escrito por Fellini, e ninguém apoia mais o circo, ninguém falou tanto de palhaço, assim, estudou, pesquisou, igual o Fellini, tá claro que tem outros, mas o Fellini é o concurso. Ele colocou isso aqui propositalmente, ou seja, ele colocou isso aqui para que quem lesse visse mesmo a questão do preconceito quando fala, vou te levar no circo, o cigano te levar embora, que não tem nada a ver circo com cigano. Mas, quando o Fellini coloca isso aqui, que é aquilo que eu estava comentando com você, o trauma de infância, você pode causar um trauma numa criança e aí afastar ela da minha cultura, que é o circo. Igual eu falei para você que tem muitos, eu conheci mulheres, eu de palhaço, que tinham medo de mim porque eu estava de palhaço. E esse medo era de infância, por causa de uma pessoa desinformada, igual a empregadinha aqui, que o Fellini cita, e eles devem ter citado isso propositalmente para que o leitor tenha consciência do que é pejorativo quando ele se refere a isso. Ah, vou te levar porque o palhaço vai te pegar. Ah, o cigano vai te levar embora. Sabe, a coisa mais linda do mundo é a cultura cigana. A cultura cigana ela é maravilhosa, ela é linda, é cheia de regras que não tem na nossa sociedade. Os ciganos têm muito mais regras do que nós na nossa sociedade. O povo de circo, eles têm regras, nós temos nossas regras e seguimos a fio, como se fosse militar. Então, quando algum livro fala e faz essa comparação pejorativa, que no caso aqui foi pejorativa, deixou bem explícito, e Fellini fez isso proposital, que era para o leitor sentir a diferença. No decorrer do livro você vai perceber a diferença, que ele faz sempre elogiando. E toda vez que eu leio um livro que tem essa citação, que o cara fala de cigano, eu vou criticar, e critico sempre, mesmo não tendo conhecimento suficiente, formação acadêmica o suficiente, que eu creio que eu tenho, mas eu vou criticar do mesmo jeito, sendo ou não. Mas tudo bem, valeu, obrigado pela oportunidade de falar da minha arte e do Fellini. Quem não... Fellini é Fellini.
que é o vento. O vento é o pior inimigo do circo. Quando está chovendo, a chuva vem sozinha, é uma coisa. Quando o vento vem sozinho, é outra coisa. Agora, quando os dois se unem, ele acaba com qualquer dono de circo, porque o desespero bate, porque o vento vem e te leva tudo. 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos de trabalho, em 5 minutos cai tudo no chão. E aí você vê sua vida caindo junto com o vento. Uma dicotomia, né?